com o apoio da Turma Lude. Trazendo a vocês a temática trabalho formal e informal, estão os alunos Carlos André e Laura Letícia. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, qual a idade da senhora? E qual é o nome da senhora? Meu nome é Maria Dagmar e eu tenho 69 anos. A senhora viveu bastante coisa, não é? Eu já vivi um bocado, né? Qual foi a experiência da senhora com o trabalho em si? O trabalho formal, o trabalho informal? Eu sempre trabalhei com o trabalho formal. Eu trabalhei, comecei aos 20 anos concursada já, como professora. Então, sobre o informal, eu só sei o que todo mundo sabe, né? Esse trabalho que você não tem carteira assinada, que você não tem um salário fixo, que você tem algumas dificuldades, passa por muitas coisas, mas o meu foi sempre trabalho formal. Quais os privilégios de ter trabalho formal, na opinião da senhora? Bom, eu sempre tive carteira assinada, sempre tive um salário fixo, com direitos a 13º e férias, direitinho. O salário não é lá tão grande, não é tão bom, mas é o suficiente para a gente ir vivendo. Entendo. Como foi o começo no mercado de trabalho para a senhora? O começo foi bem difícil. Nos anos 74, eu comecei trabalhando com alunos de alfabetização numa escola de fazenda. Os alunos eram maravilhosos, queriam aprender, mas os patrões desses meninos eram bem safados. Aproveitavam-se de tudo. Entendo. Nessa época, o mercado de trabalho já era muito lotado, já era muito cheio. Qual é a dificuldade da época de conseguir um emprego, principalmente o concursado? Não, era bem melhor do que agora. Eu ainda não era nem formada no magistério, estava fazendo o 2º ano e já consegui um emprego normalmente. Eu fiz o concurso, eu tinha 18 anos, ainda fazendo a 8ª série, mas não pude assumir esse porque tinha que ir para uma fazenda longe, eu tinha que parar de estudar. E os meus pais não admitiram. Então, aos 20, eu fiz concurso pelo município de Cajueiro, passei e fui ser professora, ainda terminando o magistério. Mas naquela época podia. E era mais fácil arrumar emprego. Só não ia trabalhar quem não queria ou quem tinha medo de assumir uma sala de aula, uma turma. Mas eu trabalhei, eu sempre quis ensinar. Os benefícios do trabalho naquela época e de atualmente são muito diferentes, mudaram, a coisa piorou, melhorou? Os benefícios, como é que estão do trabalho formal? Deixa eu ajeitar aqui. Os benefícios sempre tem alguma mudança. Mas naquela época, eu comecei, como eu falei para vocês, aos 20 anos, ainda terminando o magistério, já com carteira assinada. Naquela época a gente assinava a carteira, mesmo sendo para um trabalho público e concursada. Tínhamos uma carteira assinada. E os benefícios eram esses que eu falei antes. A gente tinha direito a férias, as férias não eram recebidas. Nessa época não havia um pagamento de terço de férias. Isso dificultava as coisas? Não. O salário era pequeno, mas a gente ia se virando como podia, como hoje. Tem gente que se vira com salário mínimo, não é? Sim, muita gente. Não é isso? O professor está ganhando quase isso. Há um salário tão amedrontador que vocês vejam como falta professor no mercado, por conta dessa desvalorização, tanto do professor como do salário. Certo? O que a senhora entende sobre o trabalho formal e o informal? Olha, o trabalho formal, pelo que eu entendo, é que ele tem carteira assinada ou você é concursado, você tem aqueles direitos que a lei permite ter.
O informal, você vai trabalhar em qualquer coisa que apareça e não tem carteira assinada. Essa semana mesmo eu estava vendo uma senhora já de uma idade grande e ela não tinha carteira assinada ainda, nunca teve a carteira assinada, nunca teve direito a um 13º, nunca teve direito a férias remuneradas. Você imagina hoje ainda, e isso ainda é muito frequente no país e no nosso estado principalmente. Para todo lado que a gente se vira, tem alguém com um emprego informal ou um trabalho informal. Não é isso? Na opinião da senhora, como poderia acabar com o trabalho informal? Como poderia melhorar essa situação da sociedade brasileira? Olha, já existe a lei que assegura, a própria Constituição, que o trabalhador deve ter seus direitos assinados e recebidos e vivenciados. E, no entanto, ainda há patrões, principalmente os de casa, quando arranja uma funcionária doméstica. Ele, às vezes, diz, eu te pago tanto, mas eu não posso assinar a tua carteira. Porque os funcionários de carteira assinada, eles têm alguns descontos que o patrão, às vezes, é obrigado a pagar, como FGTS, o tempo de serviço no INSS, para que aquele empregado possa contar aquele tempo para aposentadoria, e muitas das vezes não tem esse direito respeitado. Mas a lei já existe e já diz, o funcionário deve ter esse trabalho. Quando um patrão é pego por esse motivo, ele vai se danar. Ele pode se danar, certo? Então, já existe esse direito. São as pessoas que não respeitam. Ou acham que qualquer um pode ser empregado e saiu, vai embora, pronto. Porque hoje uma funcionária doméstica, mesmo ela sendo nova ou mais velha, ou um funcionário, quando ele sai, quando ele é posto para fora, ou ele mesmo pede para sair, ele tem todos os direitos legalmente assegurados. Todos. Os direitos dos trabalhadores. No Brasil, a senhora acha que são respeitados devidamente? Não. Por que não? Como eu acabei de falar, há patrões que ainda pensam que podem fazer a coisa ao seu modo. E nós estamos vendo aí, em âmbito nacional, pessoas que trabalham ainda numa situação análoga à escravidão, comendo porcaria, a comida é uma porcaria, sem salário justo e sempre devendo ao patrão. Porque ele deve isso mesmo? Não. Mas o patrão acha que ele deve. Para segurar aquele empregado naquele trabalho horripilante contra a lei. A lei não assegura isso a ninguém. A lei assegura direitos garantidos. Entendo. De onde a senhora acha que vem essa ideologia escravatória? Essa ideologia vem dos que são pobres de espírito, que são pobres de imaginação, que são pessoas que não se colocam no lugar do outro, pessoas que não têm amor próprio, principalmente. Acham que o outro não é nada, que o outro pode viver do jeito que der para viver. Ele não, ele tem que viver num carrão, num apartamento grande ou numa casa maravilhosa, mas o empregado não tem problema, viva como puder viver, certo? A senhora falou boas coisas, porque tem uns lados, o trabalho formal é muito, muito bom, mas a concorrência hoje em dia é muito acirrada. Não tem qualificação, tanto por motivos estruturais do país ou por falta de oportunidade às pessoas. Muitos atualmente trabalham informal, feito da maneira correta. Por exemplo, trabalho autônomo. Muita gente está optando por ele, porque consegue trabalhar para si mesmo, sozinho,
e mesmo que tenha os privilégios, consegue se manter em um ambiente saudável de vivência, algo que pode não acontecer em trabalhos privados ou em trabalhos de setores públicos, por exemplo. Muitas das vezes eu vi também que às vezes até ganha mais do que o salário que ele trabalha formalmente. Tipo, você trabalha menos e ganha mais do que você ganhava no salário. Como é o nome, Laura? Do que o salário mínimo. Mas tem aquilo, não tem garantias de que vai ser seguro e que vai durar. Com certeza. Com certeza. O meu esposo mesmo é um trabalhador autônomo. Mentiu, professora? Como é? É minuto? Pode continuar, professora. Meu esposo mesmo é um trabalhador autônomo. E ele sempre foi o poderoso em casa, no sentido de tudo que os filhos precisaram, todos estudaram, começaram estudos em colégios particulares bons, e ele assumia tudo. Quando o meu salário de professora, mesmo eu sendo uma profissional formal, concursada, não dava para pagar nem o colégio de um, imagine dos três. Então, ele sempre assumiu, e até hoje. Hoje ele está se aposentando, quer dizer, já é aposentado de salário mínimo, como vocês falaram aí, o autônomo às vezes não tem um salário grande, ganha até bem, mas não liga de pagar um salário maior. Aí paga para o mínimo, depois se arrepende, mas já é tarde. Está com o mínimo recebendo, mas já não está mais aguentando trabalhar. Porque vocês falaram aí, trabalha menos e ganha mais. É o contrário. Um autônomo de responsabilidade, ele trabalha feito um louco. Ele trabalha o dia todo e não tem. Mas a senhora não acha que ele tem mais liberdade para poder parar um pouco o trabalho e cuidar dos filhos da família? Se parar, ele não tem com que financeiramente sustentar a família. Ele trabalha tanto que esquece até dele mesmo. Aquele que quer dar uma vida mais fácil para a família. E o marido da senhora trabalha com qual área do trabalho informal? Trabalha com transporte complementar. Ele está há quantos anos nessa profissão? 52 52 anos. É muita experiência. É muita. Ele trabalhou com outra coisa além disso? Informal? Ele nunca quis ser formal. Sempre quis ser profissional por conta própria. Trabalho autônomo. Muito responsável, muito respeitador e brinca. Ele trabalha brincando. Tanto que o povo, ele nunca está com o carro vazio. O ônibus dele está sempre cheio, pelo tratamento que ele dispensa aos necessitados daquela passagem. Nunca disse um não a um passageiro que tenha o cartãozinho de sênior. Ele sempre tem a vaga daquela pessoa assegurada, quando muitos outros negam. Até a gente discute muito isso em casa. E eu como sou a favor disso, eu o elogio todo dia. Você é um grande homem, é o meu grande homem. E nós somos casados há 49 anos e sempre vivemos muito bem, graças a Deus. Não somos ricos, mas sempre tivemos o que comer na mesa com fartura e para quem chegar também. Então, é um trabalho informal, muito trabalhoso, muita responsabilidade, mas com muita seguridade no que ele está fazendo. Ele nunca andou se envolvendo em acidentes, nunca, nesses 52 anos. É bastante responsabilidade. Isso. A gente consegue enxergar os dois lados do trabalho informal e o formal, e também a vertente do trabalho informal, porque a maioria da senhora consegue um trabalho informal, digamos que bom. Ele consegue se manter, consegue trabalhar para si mesmo e não vive um sistema escravatório, porque tem alguns trabalhos informais que, infelizmente, são degradantes, por exemplo. Eu lembro até de um caso que teve em um país onde estavam fazendo contratação online. Dava a informação, prometia emprego, moradia, casa, o salário ficava alguns meses fora e voltava.
Quando as pessoas iam para lá, eram escravizadas por um salário que praticamente não existia, em troca de um pouco de comida e com promessa de volta para casa. Aí vemos um trabalho formal que vai para o modo escravativo e não no autônomo. Então, tem vários lados do trabalho informal. Atualmente, no trabalho formal tem várias empresas ou serviços públicos que podem até mesmo meio que afogar ou abafar o trabalhador, não dando oportunidade, deixando sem direitos, como a senhora já citou, os direitos que todos devem ter, já que está na nossa Constituição. E o trabalho informal realmente não tem nenhuma garantia. E o pior é quando aquele trabalho informal que você entra com a esperança de ter dinheiro e acaba sendo escravizado. São os lados de cada um dos trabalhos. Isso aí mesmo. E aqui no Brasil tem um montão, viu? Aqui no Brasil há um mundo de gente fazendo esse trabalho, principalmente quando é nordestino ou nortista. Eles acham que esse povo é pobre e aceita tudo. Eu já estive num estado do sul e eles me falaram isso, sem saber que eu era nordestina. E aí eu tive que dar uma aula para essa pessoa. Até numa loja de bolsas, onde eu comprei essa bolsa minha, onde eu ando. E eu disse a ela assim, olha, nordestino é um sujeito inteligente. Agora, vocês do sul são burros. Como é a história? São, porque vocês acham que os outros são analfabetos, vivem mal. O nordestino é uma pessoa que vive muito bem. Tem pobre? Tem, mas ser pobre não quer dizer viver mal ou ser burro. Aí já vem a questão da xenofobia e do preconceito. Justamente, justamente. E aí eles ficaram assim, olhando para mim. Nossa, eu não via o Nordeste assim. Ter o Nordeste com uma pessoa como a senhora? Digo, pois é. E o meu filho, que trabalha aqui para vocês, que é um homem que fala 4 idiomas corretamente. E eles conheciam o meu filho. Ah, nossa, é o doutor fulano de tal? É. E ele é um grande profissional. É? Então, há sempre um olhar para há sempre um olhar bem aguçado para as coisas que deem facilidade aos empregadores pagarem aos seus colaboradores. A gente viu isso até lá na administração de recursos humanos. Nós vimos isso, né? Então, é um povo que ainda existe, mesmo a lei proibindo. Mesmo todo mundo tem a lei a seu favor, mas muita gente acha que ele é a lei. Realmente, a xenofobia e o preconceito está enraizado tanto no trabalho formal quanto no informal. Nós vemos que muitas pessoas são contratadas ou deixaram de ser contratadas por conta da cor da pele, escolha, sexualidade. E também vemos muito esse preconceito embutido. Como as pessoas podem... E também a xenofobia. Tem pessoas que, por exemplo, quando a gente vai para fora, para outro estado, o nordestino é visto como um bicho, um ser a ser falado, que não tem capacidade e é apenas um sinônimo de piada. Então, não dá aquele devido valor. É tão complicado isso porque as camadas de preconceito acabam destruindo trabalhadores. Opções, pessoas que podem criar uma nova ideia, trazer algo renovador, apenas por puro preconceito. E isso está enraizado tanto no trabalho informal quanto no formal. Com certeza, com certeza. Olha, eu estive em Portugal anos atrás e conversando com eles, eles olharam para mim assim, fazendo check-in, e eles olharam para mim e disseram assim, eu até já falei com isso na sala de aula com vocês, a senhora já morou em Portugal? A senhora já viveu aqui em Portugal? E eu disse, não. Por quê? Porque o seu português é semelhante ao nosso, só muda o sotaque. Bom, eu disse, mas os brasileiros falam português também, mas há um português tão estragado. E riram na minha cara, riram comigo. E eu disse, tá bom, gente, mas eles vão aprender a falar português direito. Quando vierem para cá, eles vão falar direitinho. Entendo. A gente agradece muito a presença da senhora, porque nós realmente queríamos ter uma visão um pouco mais de como é o trabalho formal e formal. E a gente descobriu algumas coisas bem interessantes. Afinal, todo mundo tem que entender um pouco como funcionam esses dois mundos, e que cada um tem os seus benefícios e malefícios.
Sim. E agora, com o agradecimento do coordenador Alex, da professora Jussara e o apoio da professora Dagmar, a gente encerra o nosso podcast e. Sim. E agradeço também a Maria, Gustavo, Beatriz, Fernando, Cauã, que fez parte da produção. Agradeço aos estudantes do Ludotec, que são responsáveis pelo podcast. E tenham um bom dia. Tenha um bom dia.